Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos agradecê-lo, porque hoje estamos com vida, temos a oportunidade de compartilhar da esperança que é o retorno de Jesus a esse mundo, quando então viveremos felizes para sempre. Dias melhores virão, Pai. Muito obrigado. Nesse momento vamos abrir a Tua palavra. Fale o nosso coração. Ajude a todos nós a tomarmos uma decisão de acordo com as verdades que vamos ler nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre o contador de histórias? Ou o contador de história? Pois é, esse é o título da nossa mensagem nessa manhã. O contador de história. Quando eu tinha cerca de 11 anos, em 1994, passou nas telas da TV um filme muito interessante para mim naquela ocasião. Eu sempre gostei de assistir filmes, mas aquele marcou para mim. O contador de histórias, Forrest Gump. Muitos ficaram impressionados com aquele filme. Era um contador de histórias. Na verdade, o filme começa com uma criança que nasceu com um QI abaixo da média. Desacreditado pelos professores, mesmo assim sua mãe sempre o incentivou a estudar, e foi para a escola, estudou. Passou muitos anos, cerca de 40 anos. E aquele dia, Forrest Gump estava ali sentado no banco de uma praça, contando a sua história. Cerca de 40 anos da sua vida, foram 40 anos também, dos principais momentos da história norte-americana. Aquele filme me lembra que ele foi indicado para o Oscar. Pelo menos 2 estatuetas ali eles ganharam, né? Uma como o melhor filme e outra como o melhor ator, Tom Hanks. Mas conta naquela história, aquele contador de história, Forrest Gump, ele estava ali no banco, aguardando o ônibus e contava a sua vida para as pessoas. E ali ele mencionou que havia conhecido várias pessoas ao longo da história. Tinha sido um jogador de futebol norte-americano, por isso havia conhecido também o presidente dos Estados Unidos. Havia passado pela guerra do Vietnã, passado pelo Watergate, um momento de crise econômica, de grande escândalo político com Richard Nixon. Disse também que tinha se tornado um pescador de uma embarcação de camarões. Sua história era impressionante, para mim, era quase real. É claro, como criança, a gente se impressiona. Mas o que essa história tem a ver comigo e com você nessa manhã? Bom, vamos para a palavra de Deus. Vamos ver aqui no livro de Marcos, no capítulo 5. A nossa mensagem, ela está contida aqui no capítulo 5 de Marcos, do verso 1 ao verso 20. Não vamos ler todos os versos aqui, não vamos ter tempo para isso. Mas eu quero compartilhar, pelo menos nesse momento, do verso 12 ao verso 20. Vamos ler o texto. Diz assim: E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, no verso 15, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos contextualizar esse momento. Na verdade, Jesus tinha chegado ali nas margens de Genezaré. Havia passado pelo mar da Galileia, havia tido uma grande turbulência, havia salvado os discípulos daquilo que eles imaginavam ser a morte. Chegaram então nas margens de Genezaré. Chegando ali, ao embarcar,
Ao longe havia um endemoniado, que há muito tempo vivia nos sepulcros, ali rondando os túmulos. Ele havia ficado preso com cadeias e correntes, mas não podia suportá-lo, e ele arrebentava as correntes, porque ele estava endemoniado. Mas ele viu ao longe aquele homem chegando, descendo do barco. E eu quero compartilhar um pensamento de um livro, desejado de todas as nações. Diz a escritora norte-americana Ellen White, que esse homem endemoniado, ele estava são naquele momento. E ele viu Jesus e por aqueles instantes, ou por aquele instante, ele percebeu que poderia haver esperança. E ele corre a Jesus. Onde Jesus estava, ele corre e se prostra diante de Cristo. E quando ele ia falar socorro, os demônios se apossam dele. E aí, então Jesus, naqueles momentos, ele tem um diálogo com os demônios. Ele pergunta qual é o seu nome, e ele diz Legião, porque somos muitos. Mas aquele homem foi possesso naquela hora, mas ele não queria isso. Ele queria liberdade, ele queria salvação, ele tinha esperança. Porém, às vezes, como aquele homem, nós somos escravizados, não por correntes de ferro, mas por circunstâncias da vida. Talvez, quem sabe, eu esteja falando a alguém que se sente aprisionado, escravizado pelo pecado, pela dor da perda, quem sabe a depressão, uma doença. E talvez isso que tenha ocorrido em sua vida, que quem sabe eu não mencionei aqui, mas você sabe o que é, tem deixado marcas. Como aquele mesmo homem tinha marcas das pedras que ele se cortava quando vivia nos sepulcros. Mas Jesus era a única esperança. Era a maior esperança daquele momento. Jesus então continua a conversa. E após a conversa com os demônios, esses mesmos demônios dizem o seguinte, aqui no verso 12, do capítulo 5, vamos ler o texto. O verso 12 diz: E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aqui diz que quase 2.000 porcos se afogaram. Um pouco antes, na conversa que Jesus teve com essa legião, que assim era o nome desses demônios, a gente pode pensar um pouquinho sobre aquele momento, aquela história, aquela cultura da época. Você sabe que uma legião de soldados romanos era em torno de 3 a 6 mil soldados. Mas diz que os demônios pediram para Jesus enviá-los para os porcos, que eram cerca de 2.000. Podemos imaginar milhares de demônios entrando nos porcos. Quem conhece essa história sabe muito bem que a ida dos porcos para o mar, a destruição dos porcos, foi um grande problema para Jesus. Porque os demônios sabiam que a perda dos porcos faria com que as pessoas mandassem Jesus embora da cidade, porque os porcos tinham um valor monetário muito importante naquela época. Pelo menos em Genezaré, uma cidade entre 10 distritos gregos, uma cidade que em sua maioria eram de pessoas gentílicas, de influência helênica. Poucos judeus haviam ali. Jesus tinha um propósito. Mas eu quero dizer algo para você. Sabe, às vezes nós não entendemos algumas coisas. E quando olhamos para essa situação, quando os demônios parecem ter conseguido uma vitória aparente, quando pediu para que Jesus mandasse eles para os porcos, quem sabe um pouco dessa história, você vai talvez pensar assim, nossa, mas por que Jesus permitiu isso? Sabendo que a perda dos porcos seria um problema para ele, porque depois ele foi expulso por causa da perda dos porcos. Eu quero dizer algo para você. Alguns acreditam que o maior atributo de Deus é o amor. Mas os estudiosos, os teólogos dizem que não. O maior atributo de Deus é a sabedoria. E Jesus é muito sábio. E você sabe que às vezes o inimigo tenta destruir. E ele cria situações. E Deus consegue converter essa situação em bênçãos, muitas vezes. E aqui não foi diferente. Os demônios pediram, nos mandem para os porcos. Jesus propositalmente permitiu. E sabe, talvez você pense assim, mesmo assim é difícil de entender isso. Por que ele permitiu? Há uma ideia, um pensamento que eu queria compartilhar agora. Que diz assim,
Com Jesus, as questões mais ilógicas da vida, lá na frente, terão as respostas mais lógicas. Nunca se esqueça disso. Com Jesus, as questões mais ilógicas da vida, lá na frente, terão as respostas mais lógicas. Mas a história continua. Os porcos, então, se precipitaram e as pessoas ali ficaram apavoradas. Havia os porqueiros ali. No verso 14, diz que os porqueiros fugiram e começaram a anunciar pelos campos, na cidade, sobre o que havia acontecido. Sabe que há coisas na nossa vida que trazem impacto. Aquele foi um impacto muito grande para aquelas pessoas, para os porqueiros. E eles começaram a anunciar em todos os lugares. Eles não podiam deixar de falar sobre aquela situação. Sabe, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou com medo. Porque dois aviões atingiu as torres lá em Manhattan, World Trade Center. Eu me lembro que eu tinha 18 anos, tinha ido ao banco, e quando eu voltei para a empresa, eu vi pessoas ali paradas, ali nas ruas, e eu perguntei o que está acontecendo, e elas disseram, você não viu os aviões, os prédios, você não está vendo? E então as televisões ali, nos shoppings, nos grandes supermercados, mostravam ali os aviões várias vezes entrando nos prédios. As pessoas ficaram impactadas. Era a notícia do momento. As pessoas falavam, comentavam aquilo, e elas proclamavam e anunciavam aquele grande impacto que teve sobre o mundo. Não foi diferente naquele momento com Jesus e aqueles porqueiros. Disse que eles foram anunciando, falando, porque eles não podiam ficar calados sobre aquilo. Foi impressionante para eles. Jesus, propositalmente, deixou com que aqueles demônios entrassem nos porcos para que a cidade soubesse que ele estava ali. Havia um propósito maior do que a perca dos porcos. Mas, diz ainda no verso 14, pelo menos a segunda parte, então saiu o povo para ver o que sucedera. O povo queria saber o que estava acontecendo. Olha os porcos, olha aquele homem expulsou o demônio, olha os porcos. Você pode imaginar aqueles homens correndo de um lado para o outro, anunciando aquela notícia. Pois é. O verso 15 diz que aquelas pessoas, aquele povo, foi ter com Jesus. Indo ter com Jesus, no verso 15, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E mais impressionante, temeram. Sabe, em Mateus, no capítulo 8, em Lucas também, no capítulo 8, conta essa mesma narrativa, essa mesma história. Em Mateus diz que haviam 2 endemoniados. Se haviam 2 ou 1, o mais importante não é isso para nós. O mais importante, pelo menos nesse momento, é que o texto diz que o povo foi ver, para ter com Jesus, as notícias. No capítulo 8 de Mateus, no verso 34, diz que toda a cidade foi ver o que tinha acontecido. Nossa, que impressionante. Aqueles 2 porqueiros impactaram uma cidade. E elas foram ver Jesus. Diz o texto que elas chegaram para ter com Jesus e viram Jesus de fato. Mas também viram o endemoniado. E quando viram o endemoniado, eles se assustaram, temeram. Sabe que às vezes nós somos assim também. Às vezes nós vamos ver Jesus na igreja. Queremos ver Jesus nas reuniões. E quando chegamos na igreja, muitas vezes, Jesus está lá. É claro, não fisicamente, mas a presença do Santo Espírito nos proporciona estar lá com Jesus. E quando vamos ver Jesus, porque é a expectativa que temos ao longo de uma semana, chegamos na igreja, e aí muitas vezes perdemos o foco. O foco não é mais Jesus. Como aquelas pessoas, o foco mudou na hora. Eles viam endemoniado. E às vezes nós olhamos para tantas coisas, menos para Jesus. Olhamos para, talvez, quem sabe, uma desorganização ali, por um problema que ocorreu. Quem sabe olhamos para as roupas das pessoas. Talvez olhamos para o pregador que falou ali, quem sabe, o português de forma errada. Olhamos para muitas coisas, para as crianças que estão correndo e perguntamos, cadê alguém para poder pará-las, para acalmá-las? Vamos ver Jesus, mas algo tira o nosso foco de Cristo.
e olhamos os bebês chorando, e olhamos tantas coisas, e às vezes saímos decepcionados porque não tivemos encontro com Jesus. Aquelas pessoas tiveram uma grande decepção, porque elas foram ver Jesus. Jesus era o centro, Jesus era a notícia mais importante, mas parece que para eles, ao ver um endemoniado curado, são, bem, falando bem, limpo, fez com que eles tivessem medo. Sabe por quê? Porque às vezes parece como aquelas pessoas que gostamos mais dos porcos. Porque eles imaginaram, se Jesus curou um endemoniado e perdemos 2.000 porcos, imagine se Jesus curar todos os endemoniados dessa terra. Porque às vezes parece como aquelas pessoas, o que acontecerá conosco? Perderemos a nossa maior fonte de renda, os porcos. As pessoas deram valor mais para os porcos do que para Jesus. E às vezes damos valor mais para os porcos. Quem sabe, os porcos são tantas coisas. Quem sabe, um relacionamento é mais importante do que Jesus. Quem sabe as nossas amizades são mais importantes que Jesus. Talvez o nosso emprego é mais importante. Os nossos sonhos pessoais, nossos planos, nossos bens materiais são como porcos diante de Deus, diante de Cristo. Aquele que pode nos dar tudo o que precisamos e a paz, e pode nos transformar. Mas às vezes agimos assim. E diz o texto que eles temeram, tiveram medo de perder os porcos. É claro, aqui não diz que eles tiveram medo de perder os porcos, mas era assim, eles tiveram medo porque 2.000 porcos haviam sido perdidos, haviam se perdido ali no mar. Mas às vezes nós somos como aquelas pessoas, como os gerazenos. Os gerazenos se imaginavam livres, e imaginavam que o endemoniado era escravo, e ele havia sido mesmo por muito tempo. Mas eles não sabiam que eles também eram escravos. Apesar de não ter correntes prendendo suas mãos, eles estavam cegos e escravos do pecado. Porque não conseguiam enxergar que Jesus era mais importante do que os porcos. Eles não perceberam que Satanás queria cegá-los. E por causa dessa escravidão do pecado que eles tinham, diferente daquele homem que tinha tido um encontro com Jesus, e mais do que visto Jesus, ele tinha se aproximado e clamado a Jesus. É claro que ele queria ter clamado. Ele se prostrou diante dele e os demônios o haviam tomado. Mas Jesus conseguiu ler um coração clamando em meio ao silêncio. E Jesus consegue ouvir o seu coração, clamando em meio à dor, o sofrimento e quem sabe a falta de esperança. Eu não sei quem está assistindo agora esse culto, esse sermão, essa mensagem, mas eu sei que talvez você pode ter perdido as esperanças. Talvez sua esposa queira abandoná-lo. Talvez o seu lar está em frangalhos, ou seus filhos nas drogas. Talvez você esteja passando por uma situação que você nunca imaginou. Mas eu posso lhe afirmar uma coisa. Jesus está aqui agora. Aqui nos diz assim: os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. As pessoas estavam chegando, estavam vendo a situação, as cidades começaram a se juntar. Na verdade, a cidade inteira começou a se aproximar de Jesus, ver aquela situação. E quem estava ali? Os discípulos, os apóstolos e algumas pessoas começaram a falar, compartilhar daquela situação. Sabe que quando passamos por alguma situação na vida e conquistamos algo, nós queremos compartilhar com as pessoas, algo que nos trouxe impacto. E as pessoas começavam a anunciar: olha só o que aconteceu, o endemoniado foi curado, Jesus salvou, olha os porcos. E as pessoas continuavam falando e anunciando, mesmo ali, quando as pessoas estavam se aproximando, porque de fato, nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. O coração deles foi impactado pela cena, pelo milagre de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 12, e verso 34, lá diz, pelo menos uma parte do texto, que a boca fala do que está cheio o coração. E assim aqueles homens começaram a anunciar e falar: olha, está acontecendo algo especial, venham ver, venham ver. E as pessoas continuavam anunciando. Mesmo pessoas vendo tudo aquilo, as pessoas não paravam de falar, é algo que sai naturalmente de nós. Nós compartilhamos aquilo que para nós
traz um grande impacto. E tem tudo a ver com o dia de hoje, o dia do impacto, impacto e esperança. Diz o verso 17, que após a cidade estar reunida em torno de Jesus, e depois de ter visto aquela cena, o verso 17 diz, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Você pode imaginar aquilo? Jesus tinha acabado de curar um homem endemoniado. Aquela era a manifestação de Deus no meio do povo. Ou quem sabe um profeta para eles, se eles não acreditassem que ele era Deus, que era o Messias, mas pelo menos havia alguém especial ali. Mesmo assim, eles valorizaram mais os porcos e mandaram Jesus embora. Hoje nós vivemos no vale da decisão. O vale da decisão, quem sabe você já tem passado, e quem sabe hoje você está pensando, eu devo aceitar Jesus? Eu devo me entregar a Jesus hoje? Esse é o vale da decisão que passamos. Todos nós já passamos, ou iremos passar por isso algum dia. E aquelas pessoas tinham que escolher, fazer uma escolha. E elas escolheram os porcos. E rejeitaram Jesus. E você? O que fará com Jesus? Vai crer e aceitá-lo? Ou vai preferir as coisas desse mundo? Porque elas são talvez mais rentáveis. Essa é uma resposta que só você pode dar. Mas também havia alguém que queria estar com Jesus, porque a multidão, o povo, não queria estar com ele. Mas o homem, no verso 18, aquele ex-endemoniado, disse assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele suplicava, Senhor, eu quero ir com você, eu não tenho mais vida aqui, minha vida acabou há muito tempo, eu quero estar contigo. E ele surpreendeu, dizendo, não. Jesus, porém, não lhe permitiu, verso 19, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Parece muito incoerente essas coisas. Como pode? O povo rejeitou, e aquele ex-demoniado que teve encontro com Jesus, ele disse, não, você não pode comigo. Lembre-se de uma coisa, as questões mais ilógicas da vida, lá na frente, terão as respostas mais lógicas. Jesus disse para o homem ir anunciar. E sabe o que chama atenção aqui nesses poucos versos que lemos? O verso 14 diz assim, os porqueiros fugiram e anunciaram. O verso 16 diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes. O verso 19, Jesus disse, anuncia-lhes. E agora no verso 20, diz que então ele foi e começou a proclamar 4 verbos que são sinônimos. Anunciar, proclamar, falar, compartilhar. Foi isso que aquele homem fez. Quando o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, menciona uma palavra repetidamente ali no texto, é porque ele quer que nós fixemos algo. Nós precisamos fazer como aquele homem, precisamos fazer como aquelas pessoas, como os porqueiros, precisamos anunciar, proclamar, falar das coisas que vimos e ouvimos, falar da grande esperança. Hoje é o dia, quem sabe a chuva não vai permitir você fazer o que você gostaria de fazer hoje, mas temos aí amanhã e o restante do ano para compartilhar da maior esperança que nós temos. Aquele homem, ele não fez apenas o que Jesus pediu, ele não falou para os seus, que ele havia sido transformado por Jesus, mas ele anunciou em Decápolis. Gerar era uma cidade que pertencia a Decápolis. 10 distritos gregos, Deca, do grego 10, polis, cidade. 10 cidades gregas. E esse homem saiu proclamando em toda a cidade. Jesus não pediu para ele fazer isso, mas ele foi impactado pela mensagem de esperança. E ele anunciou a mensagem. Ele anunciou a mensagem para todos e todos se admiravam. Sabe que há pessoas que fazem isso hoje. São impactados por Jesus. E o título do nosso sermão é justamente esse. Contar a história. O contador de história, esse homem começou a contar a sua história. Essa é uma história real. Não é uma história de Forrest Gump, contador de história que passou num filme. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma história verdadeira.
A história de Jorge, um homem que havia sido criado no subúrbio, na comunidade, em outras palavras, na favela. Jorge havia sido criado ali e para ele, os grandes heróis eram os traficantes. Eles davam cesta básica, eles ajudavam as pessoas na comunidade, lá na zona leste de São Paulo. E ele cresceu vendo os policiais entrando nos becos, trocando tiro, e ele imaginava, esses policiais são os verdadeiros criminosos, são os monstros. Ele tinha uma visão distorcida da realidade. Ele tinha um sonho. O sonho de Jorge era se tornar um grande criminoso. Ele cresceu ali, na zona leste de São Paulo, naquela favela. Constituiu família, teve filhos, e ele alcançou seu sonho. Se tornou um criminoso. Ele roubava, ele matava e ele traficava. É claro que eu estou preservando o nome dele. Não é Jorge o nome, mas eu estou preservando a sua identidade. Mas Jorge, ele começou a ser um fora da lei. E ele ganhava muito dinheiro. No entanto, muitas vezes ele tinha que fugir, ficava 2 meses, 3 meses fora, e sua família abandonada. Ele era um marginal. Mas um dia, em meio a tantas coisas que ele fazia, ele foi pego, foi preso e foi condenado. Então, levado à cadeia, naquela noite, ao entrar naquela cadeia, havia um homem ali e disse assim para ele: hoje você será a minha boneca. Ele falou: é mesmo? Então vamos ver. E ele contava aquele testemunho, isso há muitos anos atrás, quando eu ouvi ele contando lá na igreja, lá na zona oeste de São Paulo. Apesar dele ser da zona leste. E ele disse que ele era muito forte. Sabe, ele é menor do que eu já não sou muito alto, sou baixinho, mas ele era menor. Ele disse que nasceu com uma força sobrenatural. Na escola, quando os meninos queriam machucá-lo, bater nele, tinha que ser 2, 3, 4 meninos fortes para pará-lo. Ele realmente tinha uma força sobrenatural. E aquele dia, quando ele entrou na cadeia, aquele homem grande, forte, disse: se prepare, porque quando as luzes forem apagadas, você vai mudar de vida. E realmente ele mudou. Naquela noite houve uma batalha ali naquela prisão, e depois pela manhã, quando os guardas acenderam as luzes, aquele grande homem forte que estava com Jorge na cadeia estava morto. Jorge conseguiu o respeito dos prisioneiros. Mas ali na cadeia, ele conheceu alguém. Alguém que levou a mensagem de esperança, que impactou de tal forma. E ele ouviu falar de alguém que o amava, que o respeitava, e que apesar de ele ser quem ele foi, ele podia receber o perdão e poderia ser uma nova criatura. E ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus, ele aceitou Jesus, e lá na cadeia, ele foi batizado. E lá, ele se tornou adventista do 7º dia. Ele viveu de maneira muito positiva ali, foi liberado daquela situação por bom comportamento. Viveu, na verdade agora ele pôde voltar para o seu lar. Voltando para o lar, ele começou a frequentar a igreja mais próxima. E um dia então, todos ali se reuniram, eram as duplas missionárias. E ele fazia parte das duplas, ele queria pregar desse Jesus que ele havia conhecido. Ele queria anunciar de Jesus, ele queria proclamar Jesus. Fizeram um mapa. E ali tinha um pontinho, esse pontinho era a sua rua. E ele queria proclamar, mas ele não queria passar na sua rua. E ele orou: Senhor, eu não quero ir para a minha rua, Senhor, porque ali estão as pessoas que eu trabalhei no mundo do crime. Foram sorteados os nomes, as duplas e os nomes das ruas. Por incrível que pareça, há coisas que nós não podemos explicar, mas crer pela fé. Ele pegou o nome e era a sua rua. E ele todo nervoso, preocupado, como é que vou lidar com as pessoas ali, o que eu vou dizer? Ia ser ali, após uma semana de oração, semana do Calvário. E ele com os folhetos foi entregando para as pessoas, e ele passou ali na sua rua, de um lado havia o bar, onde ele se reunia todos os sábados para planejar os crimes com seus amigos. Ali ele bebia, usava drogas, e ele passou do outro lado da calçada. E quando ele passava de cabeça baixa, alguém o chamou: Jorge! Jorge! E ele olhou, e para a sua surpresa, né? A terrível surpresa,
era um de seus amigos. O bar lotado, cheio de colegas. E eles o chamaram: Jorge, vem aqui, vamos beber, vamos aproveitar, criar o nosso plano, rapaz. Você sumiu. E ele foi ali, suando frio. Se aproximou e, tremendo, quis entregar o folheto. E o seu amigo disse: que isso, Jorge? Você virou crente agora? Quem é você, rapaz? Estou estranhando você. E começaram a zombar e dar risada dele. E ele, pálido, nervoso, suando frio, não sabia o que dizer. E ele disse: olha, eu tenho aqui um folheto, eu quero convidá-lo. E nessa mesma hora disseram: que isso, Jorge? Para com essas coisas. Vamos beber conosco. E alguém então se levanta e diz: Jorge, eu vou aceitar o seu convite. Mas primeiro me responda uma pergunta. Se você me responder, eu vou para a igreja hoje à noite, durante a semana inteira, e ainda faço questão de levar os amigos comigo. A pergunta é a seguinte: como Jesus transformou a água em vinho? Jorge ficou mudo, pálido, branco. Começou a orar, pensando: Senhor, o que eu vou responder? Eu não sei o que dizer. Eu sou há poucos meses, aceitei Jesus. Eu sou cristão há poucos meses. Eu não fiz teologia, eu não sei o que dizer, Pai. O que vou falar agora? E ele pensando em sua mente o que dizer. E aí então um rapaz diz: o que aconteceu? O gato comeu sua língua, Jorge. Se você não responder, você vai beber conosco. Mas se você responder, eu vou para a igreja hoje à noite. E a semana inteira. Mas responda, fale o que aconteceu com você. Não sabe o que dizer? E começaram a zombar. E ele disse: Senhor, pensando, eles estão zombando do Senhor, o que eu vou dizer? Senhor, me ajuda. E não vinha nada na mente dele. Até que ele disse as seguintes palavras: eu não sei. Eu não sei como Jesus transformou água em vinho. Eu não sei. Eu não sei como Jesus transformou água em vinho. Eu não sei. Mas eu sei como Jesus transformou um homem assassino em um homem que ama as pessoas. Eu não sei como Jesus transformou a água em vinho. Eu não sei. Mas eu sei como Jesus transformou uma garrafa de pinga em sandálias para os meus filhos. Eu não sei como Jesus transformou água em vinho, eu não sei. Mas eu sei como Deus transformou um homem violento, em que agora ama a sua esposa. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu estava perdido, eu não tinha esperança, e agora eu tenho. Agora eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Naquele bar, que estavam há pouco caçoando, um silêncio sepulcral, lágrimas começam a rolar. Aquele homem que zombou de Jorge disse: eu vou à sua igreja. Naquela semana, alguns dos seus amigos que eram criminosos foram para a igreja. Sabe? Alguns desses amigos hoje são cristãos. Jorge continua pregando o evangelho, proclamando a mensagem de esperança. Mas e eu e você? O que faremos com a mensagem de esperança? Talvez você não saiba falar muito. Quem sabe você vai entregar um livro apenas sem falar nada. Mas o seu silêncio pode falar mais do que palavras. Jesus quer transformar a mim e você. Mas eu e você precisamos fazer uma escolha. Qual será a sua escolha? Você vai seguir Jesus, aceitá-lo? Ou você vai continuar seguindo os porcos? Eu não quero seguir os porcos. Esse mundo é muito dolorido. Ele é muito difícil, sabe? Nós choramos muito, sofremos muito. E Jesus quer acabar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, nos dar paz, nos dar esperança. A maior esperança que nós temos é Jesus. E por isso, nesse momento, eu quero dizer a você que aquele homem que conheceu Jesus, aquele ex-endemoniado, pregou o evangelho naquela cidade, e depois de cerca de 9 meses, Jesus volta ali. Marcos capítulo 6, nos versos 53 e 56, você vai ver ali que ele voltou. E sabe o que as pessoas faziam? Quando Jesus volta na cidade, as pessoas começam a levar os doentes para que pelo menos se encostassem nas vestes de Jesus, para que eles fossem curados. Jesus não deixou aquele homem segui-lo, porque ele tinha um trabalho especial. Eu e você não vamos para o mundo, mas podemos ir para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, e possamos, quem sabe, no bairro vizinho, e distribuir esperança para as pessoas.
Mas você precisa primeiro se entregar a Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Quer você tomar essa decisão nessa manhã? Se entregar a Jesus e também impactar a vida das pessoas, através do impacto que Jesus vai causar em sua vida. Você poderá impactar pessoas com sua vida. Quem sabe você é muito tímido, não pode falar muito. Mas deixe Jesus fazer parte da sua vida e Ele fará o restante. Eu quero orar por você para que nessa manhã, já início de tarde, nós possamos fazer a escolha correta. Não como aquele povo que abandonou Jesus, que mandou embora, mas como aquele ex-endemoniado. Sabe por quê? Porque todos nós aqui somos ex-alguma coisa. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos cegos e enxergamos. Éramos escravos e você pode se tornar livre. Eu quero orar. Vamos orar nesse momento para que sua decisão seja ao lado de Cristo. Senhor Deus e Pai, peço que ajude a cada amigo, cada irmão, cada convidado que nos acompanhou nesse momento, nessa manhã, para que todos nós juntos, mesmo que virtualmente, possamos nessa manhã tomar a decisão ao lado de Jesus. Não simplesmente estar perto dele, mas não perdemos o foco de Jesus. Mas para que possamos viver com Jesus, como aquele ex-endemoniado quis viver. E mais do que isso, para que possamos ser testemunhas de que Jesus transformou a minha vida, a sua vida. Abençoe essa decisão, esse amigo, essa amiga, para que a sua vida possa ser transformada. Que se alguém, Pai, nesse momento que precisa tomar uma decisão, está no vale da decisão e não se entregou a Jesus ainda, mas sabe que precisa voltar, que precisa se entregar, que precisa nascer de novo da água do Espírito, que precisa tomar a decisão de sair e proclamar, peço que abençoe esse amigo, que o Espírito Santo ajude nessa decisão, em nome de Jesus, amém.